Bom dia a todos. Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos abençoe neste momento. Momento de falar de Jesus, falar da doutrina espírita, utilizando esses recursos, tanto Jesus como a doutrina espírita, para nosso desenvolvimento interior. Desejo a todos um feliz ano novo. Ainda estamos no começo do ano, ainda dá para falar feliz ano novo. E eu diria que a palavra de ordem deste ano, pelo menos para mim, é disciplina. Já que disciplina é ter uma conduta que assegura o nosso bem-estar, que tenhamos disciplina, tenhamos sabedoria para escolher o melhor para nós e o melhor para aqueles que nos rodeiam, sempre amparado pelas diretrizes de Jesus e da doutrina espírita. O tema, como o nosso irmão falou, o anjo consertador, é do livro Luz Acima, capítulo 12. É uma história que fala muito de nós mesmos. Como todos os livros que lemos, a gente sempre tem que pegar o conteúdo e trazer para a nossa vida, para o nosso interior. E essa história é um diálogo, não é muito diferente. E começa com um crente enfermo, depois de muito suplicar por ajuda, cansado de sofrer, encontra o anjo que o socorreria e o ajudaria a sair daquela situação de dor. E assim ele inicia a sua súplica: Benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Sou um fracassado, profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Nas menores particularidades do caminho, sou perseguido sem perdão. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízo sem fim. Minha saúde perece, vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Inutilmente busco o auxílio da prece, porque me vejo tão aflito quanto antes. Restaura-me o destino, tu que és o benemérito consertador das vidas frustradas. Atende-me, por favor. O emissário angélico auscultou delicadamente o desventurado e considerou: realmente o seu desequilíbrio comove. Fixou nele o olhar límpido e iniciou carinhoso interrogatório. Meu amigo, você tem fé? Sim, minha confiança em Jesus é ilimitada. Deseja restabelecer a sua paz, aplanar os seus caminhos? Suspiro por semelhante realização. E o anjo continua: você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. E aqui nós abrimos um parêntese. Ninguém, meus irmãos, conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Ninguém resgata este ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, dirá Emmanuel, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe na busca da perfeição. E a cruz na vida terrena, a depender de como a aceitamos,
pode ser uma dificuldade orgânica, uma doença, um degrau social porque não aceitamos a nossa condição, aquele parente infeliz, enfim, qualquer problema que nos afeta o equilíbrio. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, um débito não pago. O nosso irmão enfermo responde que sim, que reconhece que somos herdeiros de Deus e donos de uma consciência própria. E o anjo continua: o serviço restaurador que me compete há de basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração quando a criatura se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Sempre o orgulho, a vaidade, o egoísmo entre nossas dores e a nossa busca pela felicidade. Tenhamos a coragem precisa de seguir Jesus em nosso anseio de luz e vitória. Para isso se faz necessário esquecer o egoísmo que me segue ou que me cega e tomar a minha cruz. Preciso purificar os sentimentos para que nem a vaidade, nem o orgulho, nem o egoísmo tomem conta da minha forma de agir, da minha forma de entender a vida. E o anjo continua no seu interrogatório, e daqui para frente nós precisamos prestar bastante atenção nas perguntas dele, porque fala muito de nós. Pergunta ao enfermo, ao nosso amigo enfermo, se ele vive em família e exerce uma profissão regular. E ele responde sim. E o anjo compreende seus deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos, e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos. Vivendo em comunidade, na luta diária, sabe livrar seu fígado e o seu coração das nefastas projeções vibratórias de ódio e de revolta. Exercita regularmente suas noções de fraternidade. Combate a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores. Serve sem reclamação e evita o clima escuro da maledicência. Põe o espírito a serviço acima de suas preocupações individuais. Preserva a própria paz. São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias e refletir em cima delas, sendo muito criterioso nas suas respostas. Como Santo Agostinho fazia todos os dias ao se deitar. Está lá no Livro dos Espíritos, no complemento da resposta que ele mesmo deu, da resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. E ele fazia isso todos os dias, para se melhorar, para se conhecer. O nosso irmão enfermo, já um tanto desencantado com o interrogatório do anjo, rebate. Como agir dentro de tais normas em ambiente refratário aos nossos ideais? Não tolero exigências, nem aceito cooperação incompleta. Se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, segundo o meu modo de ver, como tributar-lhes consideração respeitosa? Aí nós vemos a falta de compreensão e de compaixão desse nosso irmão. Não compreendo a justiça inoperante. Além disso, no círculo doméstico, sou contrário aos desaforos de quantos me acompanham na vida, nossa família.
Dou-me com muito mais harmonia com estranhos. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo 1 centímetro em meus pontos de vista. Se preferem a guerra aberta, que fazer se não aceitá-la? Nosso amigo está um tanto quanto equivocado, porque é no templo doméstico, entre os nossos, que avançamos com a nossa evolução espiritual. Vejam que ele faz muito do que fazemos. Na rua, fora de casa, nós agimos de uma forma, e dentro de casa, nós somos totalmente diferentes. É na família que temos todas as condições, todas as situações necessárias para o nosso desabrochar para Deus. Para em seguida, aí sim, pôr em prática, fora de casa, sem a máscara da conveniência. Porque é muito conveniente para nós, fora de casa, sermos mansos, pacíficos, tudo aceitar. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra, assim assevera Emmanuel. Então, como posso ser benfeitor de 100, de 1000 pessoas, se não aprendo a servir 5 ou 10 pessoas em casa? E não existe uniões casuais. No lar terreno não existe uniões casuais. Então, dessa forma, devemos considerar o lar como um campo sagrado de serviço. Não conseguiremos auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma pequena casa, um pequeno grupo de pessoas. E a nossa história continua. O mensageiro celeste esboçou um sorriso e, conhecendo profundamente o nosso irmão enfermo, continua. Se sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos o seu campo social. Busca entrosar-se com seus semelhantes? Dedica-se a algum serviço de benemerência? Recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente o ataque dos maus? Consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra a influência das forças tenebrosas? Vive com moderação para afastar a indesejável vinheta da inveja? Age em tudo com prudência, justiça e solidariedade fraternal? Consagra simpatia aos infortunados? Ajuda os que erram e procuram descobrir o verdadeiro necessitado? E, por fim, respeita os outros, de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas? E nós, como responderíamos a essas perguntas? Será que a gente consegue responder pelo menos a uma delas? Sim, eu faço tudo isso? Difícil, né? Nosso amigo enfermo passou do desapontamento à revolta. Afinal, estou muito distante da perfeição. Impossível ser anjo. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Não sei aturar gente má e acredito que a justiça não existe. Se não me defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. E aqui nós podemos citar também Jesus, quando nos disse para oferecer a outra face. Essa outra face, neste caso, é justamente procurar entender o próximo sem a vaidade, sem o orgulho, mas com compaixão, com compreensão, com empatia, se colocando na posição do outro sem julgamento algum. O que o nosso amigo enfermo não fazia. O anjo se despede do nosso amigo, dizendo que ele ainda não está desconcertado o bastante a ponto de merecer conserto.
Jesus nos aconselhou a granjear amigos, a dilatar os círculos de simpatia para sentirmos cada vez mais amparados pelo espírito de cooperação, sendo mais fraternos. Então não existe milagre, como o nosso irmão suplica, mas o que existe é o esforço individual de cada um, o esforço pessoal, a vontade sincera de melhorar interiormente. Os anjos celestiais nos ajudam, sim, com certeza nos ajudam, nos ouvem. E eles nos ajudam onde nós precisamos e merecemos. Mas nós, cada um de nós, precisa fazer também a sua parte, a parte que lhe cabe. Quando temos vontade sincera, estamos nos esforçando para melhorar interiormente, eles vêm em nosso auxílio. É preciso a transformação que o nosso irmão falou aqui no início, a transformação íntima. Nas palavras de Jesus, na última reunião com os discípulos, muitos se dizem convertido, muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Essa é a chave, a transformação. A Terra é a grande escola para nós encarnados. Ainda nós precisamos e muito de tudo isso aqui. Não conseguimos ainda recolher o ensinamento, porque nós fugimos da lição. Nós não aceitamos a lição e queremos massagear o nosso ego. Na maioria das vezes, nos revoltamos com o que nos acontece. Esquecemos, e isso é importantíssimo, nós esquecemos que a escolha foi nossa. Nós que escolhemos o caminho. E nós sempre temos dois caminhos para escolher. Toda paisagem que se descortina, toda experiência a que somos submetidos na vida, são necessários para o nosso aprimoramento. Talvez até enxerguemos espinhos onde desabrocha a flor, ou enxerguemos feridas venenosas onde há riso inocente. Nosso julgamento. Mas não podemos condenar as experiências edificantes baseadas apenas no nosso julgamento. Conforme os nossos olhos terrenos, os nossos sentimentos, é preciso trabalhar tudo isso, porque senão nós vamos nos retrair, nós vamos recuar nesse esforço de melhoria e desanimar. Nós não podemos desanimar da vida, pelo contrário, devemos ser fiéis a Jesus com espírito de serviço útil até o último momento de força que tivermos no corpo material. Não podemos desistir nunca. Apesar do esforço que empreendemos para nos esclarecermos a nós mesmos, infelizmente ainda encontramos muitas dificuldades para equilibrar as nossas energias e direcionar para o Cristo, para Jesus, para Deus. Recorremos muitas vezes à fé na busca da paz espiritual. Isto quando entendemos que a busca verdadeira para todos nós, como imortal que somos, é a busca da paz espiritual. E não a busca pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais, que são passageiras, são rápidas e são ilusórias. Nós ansiamos pela luz, procurando solucionar nossos problemas, mas ainda priorizamos os nossos caprichos. Procuramos ainda a subordinação dos outros ao nosso ponto de vista. Queremos a consideração alheia ao nosso modo de ser, sem se importar com os sentimentos alheios. Preferimos os caminhos mais agradáveis, os mais fáceis, o imediato, e não construímos em nós uma base forte, firme, pautada no maior espírito que já esteve encarnado entre nós,
o nosso querido Jesus, que exemplificou o amor na sua maior pureza, porque ele trazia a palavra de Deus. E a palavra de Deus é amor, é a fonte de toda e qualquer vida verdadeira. É verdade que não precisamos ficar imunes às frustrações, porque elas vão existir, enquanto olharmos tudo o que nos acontece com esses olhos materiais e não com a perspectiva espiritual. Mas se olharmos com a perspectiva espiritual, enxergaremos a realidade da vida e recolheremos o ensinamento. Deveríamos, antes de tudo, para nossa felicidade, dar valor às bênçãos que recebemos ao longo da nossa vida, não dando muito valor às dores, apesar de ainda precisarmos delas, mas dando valor na dose certa, para que o aprendizado venha. Então, é útil e saudável para o nosso bem viver ampliar o nosso olhar para Deus, os nossos ouvidos para as palavras de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto nos será dado. O reino de Deus não está nas coisas da terra, mas está no nosso interior, está nos ensinamentos deixados por Jesus, que mostra exatamente o caminho que devemos percorrer e a forma como devemos agir no nosso dia a dia. E para encontrá-lo, esse reino de Deus exige uma grande luta, o grande combate interior a que Paulo de Tarso se referiu. Essa grande luta deve ser a exploração das nossas disposições espirituais para o bem, e não as lutas, mais uma vez, materiais da terra. A vida ensina o valor de cada dia, se quisermos aprender. Com o tempo, acabaremos aprendendo a sentir com suavidade e delicadeza a beleza da vida. O que nosso irmão não fazia, não entendia. Mas nós aí conseguiremos enxergar o lado bom da vida, somente o lado bom das pessoas. E assim aprenderemos a não desperdiçar nenhum instante de ternura e abraçar com coragem tudo aquilo que a vida derrama sobre nós, sobre nossa existência, como um ato de generosidade de Deus. E já concluindo com Paulo de Tarso, Paulo de Tarso discutiu com doutores da lei, vencendo-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Sobrepôs-se a velhos orientadores, perseguiu implacavelmente os cristãos, feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Mas chegado o momento, é convocado a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Paulo não tem mais braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado no sentido inverso, e em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, sem reclamar. Ele conversava com Jesus, conversava com Deus. E continua com a mesma disposição de trabalho que o caracteriza nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, taxado de louco pelo próprio Pai, mas prossegue firme ao encontro da divina renovação. Tudo o que nos acontece, seja uma dor ou não, uma simples conversa, uma conversa difícil, caracteriza um ensinamento que devemos aceitar sem reclamar.
procurando entender aquela situação e retirar o aprendizado. Paulo, mesmo agraciado pela visita pessoal de Jesus, não conseguiu escapar. Mas acreditando sempre, prosseguiu na sua assunção para o encontro com Jesus. Então, meus irmãos, amemos e respeitemos o nosso próximo, mesmo que tenhamos pensamentos diferentes. Não reclamemos das nossas dores, mas usamo-las para dar um passo à frente sempre que a gente cair no nosso caminhar para Jesus, procurando entender o que ela quer nos ensinar. Trabalhemos a nossa fé, acreditemos como Paulo acreditou e confiou, e assim tudo que sair de nós, tudo que sair de cada um de nós, será impulsionado pelo amor. E assim Jesus falará por nós, através de nós. Muito obrigado, gratidão a todos.